Palavra de Deus. Irmã Lucilena, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Raimundo, a paz do Senhor. Bom dia aos ouvintes, os nossos amados ouvintes do programa A Verdade que Liberta. Bom dia, Francisco Chaves, bom dia, irmão Raimundo. A paz do Senhor a todos, estamos felizes porque mais uma vez o Senhor nos abençoa com mais um domingo, Um domingo de bênção, um domingo de trabalho na presença dEle, para a honra e glória dEle, Bom dia aos nossos ouvintes aí do interior, Açudinho, Oliveiras, Boa Esperança, Jericó, Jacinto, todas essas localidades, aos nossos missionários, que estão também aí na obra, fazendo a obra do Senhor, os nossos amados irmãos que estão fazendo a seara do nosso Deus, que estão aqui nos ajudando também com a obra do nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, já quero desejar aí um bom dia especial à minha sogra, a Dona Pequena. Um bom dia especial ao meu pai, que também já está na escuta do programa, e todos os nossos amados irmãos que de costume estão sintonizados aí no programa Verdade que Liberta. A palavra de hoje, meus amados irmãos, ela é uma história de um rapaz. O último louvor que foi tocado foi falado de promessas, promessas que quando elas são prometidas pelo Senhor, pode passar o tempo que passar, o nosso Deus, Ele vai cumprir, E a história que o Senhor tem colocado no meu coração é a história de um rapaz chamado Mefibosete, O neto do rei Saul, um rapaz que, pela a sua história familiar, ele era um príncipe e um descendente para herdar o trono, Um trono. Mas, por conta das consequências, morreu o seu avô, Saul, morreu o seu pai, Jônatan. Ele perdeu a oportunidade, A oportunidade de herdar esse trono, a oportunidade de ter uma vida de rei, de príncipe e depois de poder ter a oportunidade de ter o trono. Ali, ele fugindo para não morrer, a sua cuidadora deixa ele cair e ali ele passa a não ter passa a ter uma deficiência nos seus 2 pés. Ele passa a ser mais falado, um aleijado, E ali, em voz dele perder ali o movimento dos pés, meus amados, ele também passa a fugir. Nessa fuga, ele foi morar numa cidade chamada Lodebar. Mas, como eu iniciei aqui a palavra dizendo para você que quando Deus tem algo para cumprir na vida de uma pessoa, Ele jamais esquece. Por isso, vamos ler a passagem do capítulo 9 de 2 Samuel, capítulo 9, que tem por título a bondade de Davi para com o filho de Jônatan. Jônatan era o pai de Mefibosete, a qual Davi, em 1 Samuel ainda, capítulo 4, ele fez uma aliança. A aliança essa que ele prometeu a Jônatan de os descendentes dele, quando ele tomasse posse do trono, que já era prometido a Davi por Deus, ele tivesse compaixão dos que eram parentes da família de Saul e de Jônatan. Essa aliança foi feita com Jônatan. Nem sabia ele, Jônatan, que talvez fosse o seu filho Mefibosete, que ia ser contemplado 20 anos depois, mais ou menos de 15 a 20 anos depois.
A palavra vai nos dizer o seguinte: e disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonata, aleijado de ambos os pés. Irmãos, eu lendo aqui, a primeira observação que eu tomei, ele não foi falar somente desse filho, desse descendente de Jonata que ainda estava sobrando um único, né, que estava sobrando de Saul. A primeira coisa que ele foi apresentar a Davi foi a sua deficiência, né? Ele não foi dizer, olha, é o neto dele, não. Só tem ele, mas é um aleijado. Ou seja, é uma pessoa inválida, sem valor algum. E olhe, preste atenção, esse Ziba, ele era o que estava ainda tomando conta do que era de Mefibosete. Mas ele tomava conta e, ao mesmo tempo, ele desprezava a sua deficiência. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu te continuou comerás a minha mesa. É isso mesmo. Te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu estará continuamente comendo o pão da minha mesa. É isso, é que deu uma embolada aqui na vista. Ou seja, meus amados, a palavra de Deus hoje que chama a atenção e que fala ao meu coração é o seguinte: a palavra de Deus, quando você tem algo a ser cumprido na sua vida, não existe nada que possa impedir. Quando Jonatas foi junto com Davi, fez essa promessa, pediu para ele usar de beneficência quando ele passasse a ser rei, com os seus parentes, ainda foi em 1 Samuel capítulo 4. Passa-se, Mefibosete tinha 5 anos de idade, passa-se de 15 a 20 anos para que Davi venha se lembrar. Mefibosete já estava em Lodebar, uma cidade a qual todos diziam que de lá não saía ninguém, que lá era um lugar esquecido, um lugar ao qual era desprezado por todos. Segundo os estudos, dizia que aquela cidade ela não tinha nenhum benefício algum, era uma cidade de estrutura baixa, pobre. Ali só ia pessoas que estavam se escondendo, pessoas que não tinham a sua renda financeira nenhuma. Ali estava um ex-príncipe, desprezado, se escondendo e ainda por cima ali, deficiente. Onde os outros estavam com seus bens, sendo guardados, vivendo o que era para ser a vida dele. Mas Davi, pela promessa que ele fez ao seu pai Jonatan, Davi lembra que fez essa promessa e procura alguém para
ser beneficente e estava lá. E ele não foi olhar para a deficiência. E é assim hoje que o nosso Deus, ele olha para nós. Onde muitos nos desprezam, onde nós vivemos nos escondendo em lugares, em situações que para nós não somos ninguém, aos olhos das pessoas não somos ninguém, mas o nosso Deus, se Ele promete, Ele vai cumprir independente do tempo que seja. Mefibosete estava naquela cidade desprezado, ninguém lembrava mais dele. A não ser que Davi se lembrou de uma promessa que fez ao seu pai, Jônatan. E ali ele fez cumprir. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor, o nosso Deus, Ele tem uma promessa nas nossas vidas. E por mais que nós possamos estar escondidos, por mais que nós possamos estar aos olhos do mundo escondidos e não vistos, o Senhor, Ele nos vê aonde nós possamos estar. Aonde nós estamos, o Senhor, Ele está olhando para nós. E jamais Ele vai deixar de cumprir a promessa que Ele nos fez. Uma promessa, uma aliança, meus amados, que ele carimbou, pode-se dizer, foi escrita na cruz. A promessa que o Senhor Jesus fez conosco foi de salvação. Mefibosete, a partir daquele momento, Davi convida ele chega ali numa humildade, que no momento que ele chega na frente de Davi, ele se prostra ao chão. E Davi diz: calma que eu não vou fazer nada contigo, pelo contrário, eu quero te dar o que era teu. Eu quero te devolver o que já era de teu pai, o que já era de teu avô. Eu quero te dar o que já é teu. Que não, ele não estava mais nem... Estava numa cidade esquecida, uma cidade que todos iam para se refugiar. E ainda por cima, aleijado, e que quando se referia a ele, se referia ele como o aleijado, como o deficiente. E é isso que muitas das vezes o mundo quer pregar para nós, que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós somos deficientes espirituais, que nós somos deficientes da presença, de estar, pessoas incapazes de estar na presença do nosso Deus. Muitos sabem da sua história, muitos sabem que Deus tem uma promessa, mas se esconde, se refugia em lugares para se esconder da presença de Deus. Porque muitos dizem: olha, tu não vale nada, não tem mais jeito, não tem como tu escapar, não tem como mais tu conseguir o que era teu. Porque o que já foi, não tem mais como tu restituir. E Deus hoje, Ele diz para ti que tem sim. E o melhor, Ele ainda te convida a se sentar na mesa com Ele. Davi, quando encontra Mefibosete, ele, além de entregar todos os seus bens, ele ainda convida ele para se sentar à mesa todos os dias, ter um lugar de honra ao lado da mesa, ao lado de Davi, na mesa de suas refeições. Por isso, meus amados, o Senhor hoje te convida a fazer parte dessa refeição que todos os dias está à mesa para a tua vida. O Senhor te convida a estar diante dEle todos os dias, ceando, tendo uma ceia com Ele, participando da mesa do Senhor. Aonde o mundo te coloca lá em Lodebar, lá na cidade de esquecimento, numa cidade a qual todos nem te veem. Tu tá lá, mas tu tá esquecido, tu tá desprezado, tu é um aleijado. Mas o Senhor, Ele te coloca no lugar de honra, na mesa dEle, ao lado dEle. É lugar de honra ao lado do Senhor. Por isso vem, porque a partir do momento em que tu vir, Ele te convida. Davi convidou, Davi chamou.
ele chegou e se humilhou. E Davi diz: te acalma, eu só tenho o melhor para te dar, as terras de teu pai. Eu restituirei todas as terras de Saul, eu te darei, e tu comerás o pão da minha mesa. Ali, Davi estava dando o que já era dele, o que já era promessa dele, mas ele se escondeu, ele fugiu para não morrer. E onde ele estava, todos desprezavam, porque era uma cidade descrente de todos, uma cidade de refúgio, de humilhação, de pobreza. E hoje o Senhor, como Davi, te convida, assim como Davi fez, como o Senhor te convida hoje, sai de Lodebar, vem para a mesa do teu Senhor, vem participar da comunhão com o teu Senhor. Amém, meus amados? Não seja um Mefibosete. O mundo prega que não tem mais jeito. O mundo olha para nós como um sem jeito, mas o Senhor olha para ti como o convidado de honra para estar na ceia, na mesa, participando do pão do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado.